Muito se fala no bairro de La Boca, na Argentina, por causa do futebol, por causa da cultura, por causa da dança. Mas também há muita política no bairro da Boca, principalmente por aqueles que foram perseguidos pela ditadura militar argentina. Mas essa história eu vou te contar um pouco mais agora. O bairro de La Boca se caracterizou historicamente por abrigar uma gama ampla de instituições sociais, políticas, gremiais e culturais. Um desses exemplos são os comedores populares, que surgiram como projetos pessoais ou até mesmo familiares. Os responsáveis identificam essa atividade como uma militância social ou mesmo assistencial. O fato é que possuem uma importância crescente dentro da realidade do bairro. Outros comedores nasceram por projetos coletivos, seja por um grupo de mães de bairro ou até mesmo por sugestão de alguma organização ou movimento político e sindical. Segundo estudos demográficos mais recentes da Universidade de Buenos Aires, o bairro resiste a um processo forte de gentrificação. Conhecido como um bairro popular, desde que Maurício Macri assumiu a prefeitura de Buenos Aires em 2007, depois assumindo a própria presidência, o processo se intensificou. Para quem não sabe, o processo de gentrificação é um termo social geográfico quando um certo território urbano passa por um processo de expulsão dos seus moradores históricos, aumentando o nível de vida e expulsando os mais pobres para regiões mais periféricas. O bairro, assim como a Argentina, está intimamente ligado ao muralismo. O primeiro mural no país se teria já em 1735. Em La Boca, o maior expoente seria o muralista Quinquela Martin, um artista considerado mais apolítico do que outros muralistas argentinos, já que era alheio ao Partido Socialista e distante dos conservadores. Quinquela pintou uma Argentina popular, trabalhadora e imigrante. Procurava uma arte mais massiva, ainda que indiretamente fosse politizante. Por ter nascido em um bairro pobre, pintar o trabalhador e seu cotidiano, Quinquela ficou conhecido como um artista popular e das massas, ainda que não tivesse formação acadêmica. O legado de Quinquela, aparentemente apolítico, foi desafiado pela gestão de Macri. Em 2008, aprova-se a lei número 2991, Lei Concurso de Obra Mural, onde deveria se ter concurso público para os artistas, com remuneração, critérios de seleção, etc. Essa tentativa de profissionalização da atividade mural foi barrada por Macri com o veto desta lei e a chamada Lei de Mecenasgo, onde a gestão macrista impõe a gestão privada dos murais e aos financiamentos culturais. O Estado apenas gerenciaria. A arte agora deveria aportar valores de consumo em um espaço público mais mercantilizado, o marketing. O nome do bairro é originário de onde as águas do Rio da Prata desembocam e, segundo alguns historiadores, foi nesta localidade que Pedro de Mendoza fundou a cidade de Santa Maria de los Buenos Aires, em 1536. Historicamente, se formou como um bairro de marinheiros de passagem, trabalhadores comuns, mas dotados de perspicácia cultural e artística, o que deu ao bairro uma identidade colorida e boêmia. Entidades de apoio comunitário existiram desde o início e até mesmo diários eram editados pelos seus habitantes. Desde que Macri assumiu em 2007 o comando da cidade, uma organização bairral chamada La Boca Resiste Propone, que resiste à especulação imobiliária com enfrentamentos aos governos liberais, através de ações populares como murais e ambientes comunitários. A preservação da identidade histórica do imigrante trabalhador genovês contra a lógica de mercado e consumo sem reflexão sobre uma vida melhor é a luta dos atuais moradores. Para além da associação de bairro com um dos maiores times de futebol do mundo, o Clube Atlético Boca Juniors, a política sempre foi importante por lá. No ano de 2018, ocorreu La Marcha por las y los Desaparecidos de la Boca y Barracas, com a intenção da retomada de memória. Por falar em memória, Martiniana Oliveira de Levi era uma militante peronista que fazia um trabalho social de apoio escolar, de música, costura e cozinha. Chegou ao bairro no final dos anos 1970 com seu marido Horácio e seus 5 filhos, entre eles, Daniel. Trabalhava como empregada de limpeza nas oficinas da Mercedes-Benz até se dedicar exclusivamente à militância no bairro. Sua linda história chegou ao fim em 8 de outubro de 1976, às 2 da manhã, quando um operativo de mais de 100 membros do exército levou Martiniana e seu marido, além de mais 2 filhos. Voltariam ao seu lar apenas Horácio e seu filho Alberto. Martiniana e Daniel permanecem desaparecidos até os dias de hoje. No dia 21 de março de 2024, o Clube Boca Juniors rendeu homenagem histórica aos militantes desaparecidos que eram sócios do clube. Foram Benjamin Isaac Dricas, desaparecido pela ditadura militar em 21 de agosto de 76, Daniel Lázaro Ruz, em 15 de julho de 77, e José Luiz Lucero, desaparecido em 20 de março de 1976. Dricas, conhecida como El Pato Fellini, por sua forma de andar e por ser fã do cineasta italiano Federico Fellini, após alguns meses de perseguição ao estudante,
Dricas desapareceu em 30 de outubro de 1976. Tinha apenas 19 anos e sua companheira, Marta Elina Libenson, estava grávida. Martín Caparrós, famoso escritor argentino, dedicou a ele o seu livro, Novelas a tus muertos. Daniel Lázaro Ruz era um promissor estudante de física nuclear e investigava o efeito da energia atômica em diversos materiais. Tinha 26 anos quando foi sequestrado na porta de seu trabalho na Comissão Nacional de Energia Atômica. Sua mãe, Sara Laskier de Ruz, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, se somou às lutas das Madres de Plaza de Mayo. Sara, sua mãe, morreu em 24 de janeiro de 2024. Passou 47 anos pensando em seu filho, sem nunca mais o vê-lo. Em um mundo de curta memória e de imediatez social, o bairro portenho de La Boca recorre às suas origens para defender o que considera todos os seus ideais. E certamente, sua memória o torna tão único.